Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma videoaula, do nosso curso básico de teologia, Teologia Descomplicada, e nós vamos para a terceira aula de teontologia. Só que antes de entrarmos no conteúdo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Pois bem, no vídeo anterior eu falei sobre os atributos incomunicáveis de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, entre outros atributos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os atributos comunicáveis. Então, só recapitulamos, por atributos nós aprendemos que se referem a propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições de um ser. O atributo no âmbito teológico aplicado a Deus é uma referência às suas características ou qualidades essenciais que descrevem quem ele é, o que faz, o que possui. E quando nós falamos dos atributos de Deus, de maneira nenhuma estamos querendo limitar a pessoa de Deus, pois Deus ele vai além dos limites e capacidades humanas. Pelo contrário, nós estamos falando de um Deus infinito e transcendente. Então, o primeiro atributo comunicável de Deus é a santidade. Isso mesmo. Deus, ele é absolutamente santo. Sua santidade é infinita, inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência, em sua natureza. No entanto, a Bíblia deixa registrado em Levítico capítulo 19, versículo de número 2, dizendo: sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E esta passagem ela foi citada também pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento, onde está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 16, dizendo: sereis santos, porque eu sou santo. O que estamos aprendendo aqui é que a santidade está em Deus. E o que ele espera de seus seguidores é santidade. Então, no final, apesar de tudo, o que é santidade? Santidade significa afastar-se de tudo que é pecaminoso. Para o povo do Antigo Testamento, como está escrito em Levítico capítulo 10, verso de número 10, tornar-se santo é fazer separação entre aquilo que é santo e entre aquilo que é profano, entre aquilo que é imundo e entre aquilo que é limpo. E para nós, se tornar santo, ser santo, é se tornar separado do pecado e levar uma vida de santidade a Deus. Outro atributo comunicável de Deus é verdade e fidelidade, pois verdade é um atributo relacionado com a fidelidade de Deus. Ela diz respeito à sua veracidade e é algo próprio da natureza divina. Já a fidelidade é a garantia do cumprimento das promessas dele.
O termo verdade, emet, que tem o sentido de enfatizar certeza, confiança. E é daí que deriva-se a palavra emunar, fé, fidelidade, firmeza, como está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. E também a palavra amém, que é o amém em nossa língua, em nosso dialeto. Então, significando verdadeiramente, de fato, assim seja. Verdade e fidelidade não são diferentes nomes de um mesmo atributo. Embora inseparáveis, são distintos, pois não pode haver fidelidade sem verdade. É por isso que Deus está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, mas também em verdade. Então, verdade e fidelidade têm que acompanhar a vida e a trajetória de todo o cristão. Deus também é amor. Deus é amor. Todos nós, quando nos tornamos cristãos, o primeiro texto da Bíblia a ser memorizado é João capítulo 3, verso de número 16, pelo qual nós recitamos com vigor e entusiasmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que nós temos que ter em mente é que o fato mais importante não é que Deus nos tenha amado ao ponto de dar o seu Filho, mas que ele nos haja amado de maneira sacrificial. Então, o atributo amor é o tema central nas Escrituras. E isto é demonstrado de forma suprema nas Escrituras. O que nós aprendemos é que o amor de Deus não precisa de um objeto para existir. É independente, constitui-se parte da natureza divina. E isto pode ser definido como na inclinação natural de sua essência divina para a bondade. O amor de Deus é desde a eternidade. O mais interessante é que Deus comunicou aos seres humanos alguma ressonância desse amor. Deus criou o homem com a capacidade para amar. E hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é vontade de Deus que amemos uns aos outros, e é o segundo mandamento que Jesus declarou e que vem desde a lei de Moisés. Outro atributo comunicável de Deus é a bondade. Deus é bom. A bondade de Deus é um dos seus atributos morais. Deus é bom em si mesmo e para as suas criaturas. Então, Deus está de acordo com a sua natureza, disposto a agir com grande generosidade com a sua criação. O Salmo 145, verso de número 9 diz: o Senhor é bom para todos. Essa bondade divina é manifestada na sua disposição de prover todas as nossas necessidades, quer materiais, quer espirituais. Então podemos seguir o modelo de nosso generoso e compassivo Deus, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Uma observação: nessa bondade estão envolvidos
o amor e a graça de Deus. Deus também, ele é sábio. Um dos atributos comunicáveis de Deus é a sabedoria. A sabedoria é mais do que o conhecimento ou a inteligência. Trata-se da capacidade mental para entender todas as coisas, um aspecto particular da onisciência de Deus. E esse atributo é conhecido como sapientia Dei, ou, como podemos dizer, sabedoria de Deus, ou também conhecido como onissapientia, ou toda a sabedoria. Com essa sabedoria, ele arquitetou, ele planejou e ele criou tudo que existe. A Bíblia vai dizer no Salmo 104, verso de número 24: todas as coisas fizeste com sabedoria. Jó capítulo 12, verso 13: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento ele tem. Colossenses capítulo 2, verso de número 3: em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. A ressonância desse atributo nas criaturas inteligentes. Deus é a fonte de sabedoria. É nele que devemos buscar sabedoria, pois a sua palavra dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso de número 7. Deus também é paciente. Em um mundo cheio de atitudes retalhadoras em que nós vivemos, onde as atitudes são tomadas sem qualquer reflexão, o nosso Senhor é longânimo e grande em beneficência. Longânimo significa tardio em irar-se, demonstrando que Deus é paciente e cheio de compaixão e graça. Sua longanimidade visa o nosso benefício e devemos reconhecer que é para que ele possa nos levar ao arrependimento. Então, assim como Deus, devemos ser paciente e longânimo. Meus queridos irmãos, que Deus possa te abençoar através desta videoaula e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.